Aula, desta vez sobre o objeto de aprendizagem 3.2, tipos de textos escritos, que está integrado no módulo 3, a comunicação escrita, que por sua vez pertence ao C00776, comunicar em língua portuguesa no setor do comércio e serviços. Os tipos de textos escritos que vamos ver são o requerimento, o e-mail, a carta, a convocatória, a ata, o sumário, o memorando, a síntese, o resumo, o relatório e o currículo vitae. Os objetivos deste objeto de aprendizagem são, então, identificar diferentes tipos de textos escritos, conhecer a finalidade e estrutura de cada texto, aplicar a estrutura adequada a cada necessidade comunicativa e produzir textos formais de forma correta. Texto? Como assim? Existem formatos específicos de escrita com características próprias. Cada um tem função, estrutura e grau de formalidade distintos. A escolha do tipo de texto depende do objetivo comunicativo. Começamos então pelo requerimento. A sua finalidade é solicitar algo formalmente a uma entidade. Na sua estrutura temos a identificação da entidade, da pessoa a quem é dirigido o requerimento, o pedido que é feito, a justificação, o local, a data e a assinatura de quem faz o requerimento. Um exemplo. Excelentíssimo Sr. Diretor do Centro de Formação Profissional, Paula Margarida de Silva Gonçalves, portador do CC tal, residente na rua tal, conselho tal, vem por este meio requerer a emissão da segunda via do certificado de conclusão da OFCD 00776. O pedido justifica-se pelo facto de o documento original ter sido extraviado. Nestes termos, solicita a sua remissão com a maior brevidade possível. Matosinhos, 10 de dezembro, e depois o requerente assina. Um e-mail. A finalidade é fazer uma comunicação rápida, formal ou informal. E a estrutura, conhecem-na, porque é um texto, um tipo de texto que nós usamos atualmente bastante. Portanto, tem o assunto, depois terá uma saudação, o corpo da mensagem e a despedida. A assinatura e os contactos. Em contexto profissional, a linguagem no e-mail tem de ser clara, objetiva e formal. E temos também um exemplo, pedido de esclarecimento sobre o horário de formação. Excelentíssima Senhora Formadora, venho solicitar esclarecimentos relativamente ao horário da próxima sessão. Gostaria de confirmar se a aula de sexta-feira, dia 14, será presencial ou em regime online, para poder organizar o transporte com antecedência. Agradeço desde já a atenção, com os melhores cumprimentos, assino e coloco o meu contacto para poder obter resposta. Uma carta. A finalidade será uma comunicação formal ou pessoal em formato tradicional. A estrutura de uma carta formal, local e data, saudação formal, desenvolvimento do assunto, despedida e assinatura. Há cartas de motivação, carta de reclamação, carta de agradecimento. E este é um exemplo. Coloco a data, Porto, 8 de fevereiro de 2025, a excelentíssima senhora diretora. Escrevo para manifestar a minha satisfação relativamente ao atendimento prestado no balcão de informações da entidade no dia 5 do corrente mês. Fui atendida com grande demora e não obtive os esclarecimentos necessários, o que dificultou o processo que pretendia concluir. Solicito, assim, que a situação seja analisada, a fim de evitar que episódios semelhantes ocorram com outros utentes. Coloco-me ao dispor para prestar informações adicionais, com elevada consideração, assino. Outra forma de terminar um texto formal, com elevada consideração. Uma convocatória. A finalidade é chamar formalmente, convocare, formalmente alguém para uma reunião, uma assembleia ou um evento. A estrutura terá que ter um título, e depois normalmente tem o título e no título tem o número da convocatória, a entidade convocante, o motivo da convocação, a data, hora e local e a assinatura da entidade responsável. Cá está um exemplo.
convocam-se todos os formandos da Unidade Curricular de Comunicação Escrita para uma reunião obrigatória a realizar no dia 20 de fevereiro de 2025, pelas 18 horas, na sala 3.2, com a seguinte ordem de trabalhos, e aparecem os vários pontos que serão discutidos. Posso terminar dizendo a presença é obrigatória, pois se a reunião é obrigatória, parte-se desse princípio. E assino. Portanto, o responsável é, neste caso, a coordenação pedagógica, pode ter uma pessoa coordenadora que poderá assinar por baixo. Um outro texto escrito é a ata, que aparece já à direita um exemplo. Ata número 2 de 2025, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2025, pelas 18 horas, na sala 4.1, reuniu o grupo de formandos da UC Comunicação Escrita, sob a coordenação da formadora Ana Carvalho. Aparece depois a ordem de trabalhos e depois então aquilo que foi discutido, as conclusões, aquilo que se falou em cada um dos pontos da ordem de trabalhos. No final, termina-se sempre desta forma: nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelas 19h05, lavrando-se a presente ata, que vai ser assinada por mim e depois assinará a secretária da reunião. A finalidade será então registar oficialmente o que aconteceu numa reunião. A estrutura tem que ter a data, local e todos os participantes, tem a ordem de trabalhos, o resumo das intervenções, as deliberações que foram tomadas, encerramento e assinaturas. As características da ata têm de ser, uma delas é o texto ter de ser muito objetivo e sem opiniões pessoais. Um sumário. A finalidade é registar de forma breve o conteúdo essencial de uma aula ou reunião. Características. Tem de ser um registro curto. Relata o que foi abordado. Pode incluir tarefas que serão atribuídas posteriormente. Serão atribuídas e realizadas posteriormente. Um exemplo: tópicos abordados, comunicação formal, e-mail profissional, normas de redação. E cá temos ao lado também um exemplo de um sumário. Tipos de textos administrativos e regras de redação formal, conteúdos do requerimento, memorando, convocatória, comparação de estruturas, análise de exemplos, produção de um requerimento, trabalho autónomo, rever modelos de e-mail formal. Já o memorando, a finalidade é estabelecer uma comunicação interna rápida dentro de uma empresa, de uma organização. A estrutura tem sempre para, a quem é dirigido, de quem é que vai redigir esse memorando, o assunto que vai ser tratado no memorando, a data e uma mensagem curta e clara. O objetivo é comunicar internamente dentro de uma empresa. Informações urgentes, instruções rápidas, lembretes. Um exemplo é, para a equipa de formadores, de coordenação pedagógica, assunto: alteração do horário das sessões. A data em que este memorando foi feito, informa-se que, devido a reestruturações no calendário geral da formação, a sessão de comunicação escrita do dia 14 passará para as 19 horas. Solicita-se a atualização dessa informação na plataforma Moodle e a comunicação aos formandos. A finalidade é apresentar as ideias principais de um texto, reorganizadas pelo autor. As características da síntese: não copia frases, reescreve com as próprias palavras, integra e relaciona as ideias do texto, tem uma maior autonomia interpretativa que o resumo, uma síntese. Integra e relaciona ideias do texto, tem uma maior autonomia interpretativa que o resumo. Vejamos, uma síntese. O texto apresenta diferentes estratégias de leitura aplicáveis a documentos formais, destacando a relevância da antecipação, seleção, inferência e verificação. Explica também como cada estratégia deve ser usada consoante o tipo de texto, como contratos, relatórios ou declarações. O autor conclui que a leitura eficaz depende da capacidade de adaptar a estratégia ao objetivo comunicativo. Vamos ver agora um resumo. A finalidade é reduzir um texto à sua essência. As características do resumo: mantém as ideias principais do texto, elimina detalhes e exemplos e tende a seguir a ordem normal do texto original. É mais curto do que a síntese. Resumo: o mesmo texto, dá pouco da síntese. O texto descreve 4 estratégias de leitura: antecipação, seleção, inferência e verificação,
e explica como estas ajudam na compreensão de documentos administrativos. Mostra que diferentes tipos de texto exigem abordagens distintas e sublinha a importância de escolher a estratégia certa para melhorar a interpretação. Se eu contasse aqui o número de palavras, veria que este resumo é mais curto do que a síntese. Então, é isso mesmo, diferenças entre a síntese e o resumo. O resumo diz o essencial do texto original. O resumo reduz o texto às suas ideias principais, mantendo a ordem, a lógica e a organização do texto original. Retira, exclui exemplos, detalhes e repetições, mas não altera o conteúdo. Características do resumo. É mais curto que o texto original, mantém a estrutura e a sequência do texto, não acrescenta ideias, não interpreta, apenas reproduz o essencial. Usa vocabulário próximo ao do texto original. Exemplo simples. Se um texto explica 4 estratégias de leitura, o resumo apresenta essas 4 estratégias na mesma ordem, mas de forma reduzida. A síntese reorganiza e integra as ideias. Exige maior autonomia do leitor, não só resume. A síntese reorganiza e relaciona ideias, podendo até reformulá-las noutra lógica. Características da síntese. Apresenta as ideias principais, mas numa nova organização, feita pelo leitor. Pode comparar, relacionar e integrar conceitos. Pode alterar a ordem das ideias. Exige capacidade interpretativa. Não copia o texto, reescreve com as próprias palavras. Isto aqui é comum ao resumo. E um exemplo, se 2 textos falam sobre estratégias de leitura, uma síntese pode juntar as informações de ambos e explicar as estratégias de forma integrada numa nova sequência. Vamos agora para o relatório, cuja finalidade é apresentar dados, análises e conclusões sobre uma atividade, um estudo ou um projeto. Estrutura comum tem uma introdução, um objetivo, a metodologia, o processo, que foi usado, os resultados, uma análise, conclusões, recomendações. O uso de um relatório é feito a nível das escolas, das empresas, das avaliações, das auditorias. E temos aqui um exemplo de um relatório de atividade, neste caso da UC Comunicação Escrita, cujo objetivo foi avaliar o desempenho dos formandos na aplicação das estratégias de leitura. Então aparece a descrição da atividade que foi feita, aparecem os resultados e depois uma conclusão baseada nos resultados obtidos. E agora o currículo. Terminamos com este tipo de texto. Apresentar o percurso académico e profissional e a estrutura essencial de um currículo é apresentar os dados pessoais, a formação, a experiência profissional, as competências em línguas e informática, cada vez mais importantes destacá-las, as certificações, os contactos, e tem de ser organizado, objetivo e visualmente claro. Temos ao lado um exemplo de um currículo vitae, supostamente de uma Diana Rocha, em que aparecem os dados, aparece a sua formação, são as chamadas habilitações literárias, a experiência profissional, as competências e outras formações que esta Diana Rocha terá feito, que poderão enriquecer o currículo. Atualmente, o tipo de CV de currículo mais usado e bem aceito é o currículo cronológico inverso, em formato PDF, com design limpo e adaptado ao setor. Principais formatos e tendências, temos o cronológico inverso, que é o mais comum. Já foi o currículo europeu o mais comum, neste momento é o cronológico inverso. Fala da experiência profissional listada do mais recente para o mais antigo. É fácil de ler para recrutadores e sistemas de triagem automática, chamado ATS, indicado para quem tem experiência contínua na área. O currículo, também funcional ou por competências, dá destaque às competências e conquistas, agrupando por área de atuação, isto se a pessoa tiver várias formações, habilitações literárias em vários domínios, e é útil para quem muda de carreira ou tem períodos sem trabalhar.
E depois há aquele currículo vitae híbrido combinado, que mistura o cronológico inverso com blocos de competências. E é muito usado em áreas técnicas ou criativas. O CV visual e infográfico, um estilo mais gráfico, com ícones e cores, funciona para áreas criativas. Por exemplo, se eu tiver uma formação, estiver a concorrer a um posto na área do design, do marketing, da multimédia, posso já no meu currículo mostrar que faço uso de algumas ferramentas. Mas pode ser rejeitado por ATS. E o que é este ATS? ATS Friendly significa que o currículo é feito de forma a ser lido e interpretado corretamente por um ATS, Applicant Tracking System, que são programas que as empresas têm para filtrar candidaturas antes mesmo de um humano ver o CV. Ou seja, o currículo vitae é sujeito a este sistema que prontamente o rejeita se ele não estiver de acordo com aquilo que a empresa procura. Pronto, em nível de textos escritos, penso ter abordado o essencial de forma condensada numa videoaula curta. Temos aqui a bibliografia e a webografia para aqueles formandos que já manifestaram vontade em aprofundar mais estes conteúdos. Até à próxima!